Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 3 de fevereiro do ano de 2026. Nesse momento, antes de iniciar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu irei colocar, já coloquei, certo? Na descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Eu coloquei lá, eu sou o mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Eu coloquei um link que tem mais de 100 produtos no Mercado Livre, de promoções, etc. E também, mestre Dinho, eu também sou afiliado do Shopee. O Shopee, eu já tenho uma vitrine como afiliado. Você não é loja, é como se fosse uma loja, porém, eu sou afiliado do Shopee, certo? E, portanto, o mestre Dinho também irei colocar, certo? Também, já coloquei o link da vitrine do Shopee, certo? Sou afiliado e tenho mais de 500 produtos. É só entrar, clicar, ver o que o Mercado Livre tem, certo? E também tem um link, uma vitrine da Shopee. O nome da vitrine é Constru o Civil Mestre Dinho, certo? Em sequência, não esqueçam, meus amigos e minhas amigas, verifique esses dois links, né, que o mestre Dinho falou. Eu tenho outro link de um curso de mestre de obra. Esse curso de mestre de obra, esse curso é do mestre Dinho, certo? Vocês poderão entrar, que tem um curso, é baratinho. A sede da Udemy é nos Estados Unidos, certo? Eu tenho esse curso mestre Dinho, né, tem muito tempo já passou por lá, está aproximando dos 500 alunos, ok? Vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito boa tarde, 3 de fevereiro de 2026, horário 14 horas 38 minutos. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional, justiça paga. Estamos já na intervenção da República Federativa do Brasil. O Brasil se posiciona como inimigo dos Estados Unidos da América. Ele é o controlador, a estrutura do governo federal da República Federativa do Brasil, narcotráfico mundial, conjuntamente com
a rota da seda da China, traficantes de ópio, traficantes de cocaína, fentanil, contrabando de órgãos, todo tipo de contrabando, urânio enriquecido, em que a China, neste momento, se encontra no levante das forças do Exército Marinha Aeronáutica contra o sistema Xi Jinping, está já em caos total. A China está falida, o sistema caótico, ele capitula ou será destruído, e a capitulação do Ali Khamenei pode ser um fato agora otorgado ou será destruído imediatamente. Não há o que esperar, ele tem que se entregar, ele tem que pegar um avião e ir para os Estados Unidos correndo e se entregar. O Ali Khamenei, tá ouvindo? Charmuta, filho da puta! E com relação à falsa identidade do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que é morto, quem tá aí é um espia, e o espia do Comitê Chinês, máfia chinesa, narcotráfico global, que fez a sede administrativa jurídica no Brasil, todos os chineses, norte-coreanos, do Irã, da Rússia, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, que se encontram nos consulados brasileiros aqui em Brasília, todos vocês vão ser exterminados, vão ser presos imediatamente. Não há o que conversar. Estamos em guerra já imediata. Por quê? Porque o MST, as facções, estão querendo tomar as terras, tanto no Recife, na Bahia, nos 9 estados do Nordeste, e já estamos no combate. As forças americanas vão proceder nessas 9 estados da República Federativa do Brasil, conduzidos por governadores, prefeitos do narcotráfico global. Quero avisar também ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, está interditada a sua gestão, toda a sua gestão da prefeitura, todas as cobranças, todo o seu representante de autarquias jurídica no centro da cidade do Rio de Janeiro, em cima daquele estacionamento ali do centro econômico da cidade do Rio de Janeiro, está interditada as suas varas. O senhor é um ladrão filho da puta, prefeito do Rio de Janeiro, contrabando, você é um alvo, você é um alvo, você e o teu compadrinho, teus partidos políticos, teus secretários que todos estão a se logocompletar, a roubar os impostos, a criar o IPTU falso, a criar contas de água, luz, contas dublês. Você é um bom filho da puta, prefeito do Rio de Janeiro. Tá entendendo? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Lima de Chapano, seu filho da puta. E você, governador do Rio de Janeiro, também vai preso. Tá entendendo o que eu tô falando, seu filho da puta? Vocês estão querendo tomar terras, fazer confiscos de propriedades, o judiciário está impedido. O poder judiciário não funciona no Brasil. Acabou, Carmen Lúcia está presa. Você, Fachin, você espião, maoísta, o Pentágono vem te buscar, filho de uma puta. Você, Gilmar Mendes, e a puta que te pariu, Toffoli, Zanin, Dino, vocês vão ser passados imediatamente pelos seus sócios. Vocês são queima de arquivo, seus filhos da puta. Entenderam? Quem tá falando aqui, o recado é da máfia, seus filhos da puta. Vocês entregaram todo o esquema.
achando que iam se safar. Não vão se safar, seus filhos da puta! Vocês todos vão morrer! Ainda hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, está tudo confiscado, tudo fechado! Seus filhos de uma puta! Estão entendendo? Então estamos em guerra! Os Estados Unidos começam a invadir Brasília! Soltaram o Bolsonaro? Não soltou o Bolsonaro? Você, Alexandre de Moraes, você tá morto, seu filho da puta! Tu vai morrer, filha da puta! Sabe o que é morrer, filha da puta? E vocês, senadores, filhos da puta! Alcolumbre, tu tá morto! Tu é desova, queima de arquivo! Hugo Mota! Tu é desova! Entendeu? Foi dado o recado, seus filhos da puta! Então você, cidadão do agro, cidadão proprietário de terras, qualquer filha da puta, com farda, sem farda, qualquer filha da puta que quiser invadir as suas terras, mete o aço! Pode disparar à vontade! Mata esses filhos da puta todo! Já estamos em guerra! Ouviram, seus filhos da puta? Tá entendendo ou não? Seus filhos da puta! Não vai sobreviver! Já tomamos 17 mil quilômetros da fronteira do Brasil! Paraguai, Argentina, todos já com as forças americanas tomaram posição e estamos combatendo, seus filhos da puta! E vocês, generais, filhos de uma puta, que não fazem nada, quando é que vão prender essa cambada de ladrões que estão aí em Brasília? Hein? Quando é que vocês vão prender esses filhos da puta? Vão querer morrer? Vão estar esperando o quê? O que é que vocês estão esperando, seus filhos da puta? Já estamos tomando posição imediata, hoje, 3 de fevereiro de 2026, horário 14 horas 47 minutos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, tá entendendo? Da Corte Internacional, seus filhos da puta! Estamos em guerra! Acordem, porque não vai ter pra onde fugir, seus filhos da puta! E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular, 55 Brasil 21, Rio de Janeiro. Telefone 997420789. Vocês das emissoras de televisão que ficam bulinando o Facebook, o Instagram e querem meter o bedelho, vocês estão fudidos, filhos da puta! Tá ouvindo o que eu tô falando? Não é brincadeira! Acabou pra vocês, filhos de uma puta! Viraliza isto! Muito bom dia, 9h24 da manhã do dia 3 de fevereiro de 2026. A delação premiada da cúpula do Exército Brasileiro, todas as autoridades do primeiro escalão, segundo e terceiro escalão das Forças Armadas do Brasil, protocolaram por escrito
as delações premiadas dos eventos de pagamentos pelo Banco Master. Todos eles têm propriedades em Miami, no Texas, também em fronteira com o Canadá, onde eles pretendiam se estabelecer. Todos estes imóveis já foram confiscados. Da mesma forma, a cúpula do primeiro, segundo e terceiro escalão da Colômbia, onde todos os aportes financeiros feitos pelos Estados Unidos da América ao combate do plantio das folhas de coca, também da cannabis na Colômbia, eles foram todos delipendiados, que são delações premiadas da cúpula do alto comando do Exército da Marinha Aeronáutica da Colômbia. O México também fez as suas delações da cúpula do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, decretando todos os aportes financeiros que eles receberam dos pagamentos do Banco Master. O Banco Master, ele se transformou no dealer dos pagamentos ao narcotráfico de todos os seus agendados no planeta. Então, tudo isto protocolado. Então, o senhor Trump, ele é um negociante, ele é um empresário. E ele tem que levar ao seu julgamento pessoal como foi esse procedimento. Então ele convidou a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva a que se apresente imediatamente, conjuntamente com Alckmin, para eles responderem às denúncias protocoladas por toda a sua estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão. É aquela velha história. Quem fala primeiro bebe água limpa. Então, o senhor Trump está dando oportunidade também ao Ali Khamenei, também aos ayatolás, também às Forças Armadas do Irã, a que todos eles se posicionem, porque todos eles fizeram delações, entregaram a infraestrutura da teocracia, como também os chineses, toda a cúpula do Exército, Marinha Aeronáutica da China, fez os seus protocolos e as suas denúncias contra os seus líderes, Xi Jinping, Putin também. Putin também está no mesmo processo. Todos eles, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica da Rússia, também da Turquia, todos eles procederam a protocolar as denúncias de delação premiada e pagamentos feitos pelo Banco Master. E todos eles estão sendo ouvidos porque são determinações a serem processadas. Então, o que se pretende é a prisão dos responsáveis por este genocídio mundial. Então entendam,
A intenção dos Estados Unidos não é de submeter o planeta pela força letal. A intenção dos Estados Unidos é colocar os narcotraficantes, os ladrões que procederam a enriquecer com delipêndio do dinheiro das suas próprias administrações públicas, em que eles querem fugir do flagrante, eles querem criar o caos. Então Lula quer criar o caos, ou seja, o impostor, ele quer criar o caos no Brasil. O Petro quer criar o caos na Colômbia. A Sheinbaum quer criar o caos no México. O Ali Khamenei quer criar o caos nas religiões muçulmanas e islâmicas. Todos eles pretendem criar o caos, quando em realidade todos eles estão trilionários, cheios de dinheiro, que o dinheiro já foi incautado, ou seja, tanto Ali Khamenei, quanto Petros, quanto o Putin, quanto o Xi Jinping, quanto o norte-coreano, todos eles estão com o seu dinheiro acautelado, não tem mais dinheiro. O dinheiro que eles roubaram foi tudo confiscado. Mas eles têm sobre si as delações dos seus subordinados. Todo o seu primeiro, segundo e terceiro escalão das Forças Armadas fizeram delação premiada e encaminharam todas estas provas com contas bancárias, com bancos, com forma de pagamento às autoridades de 60 agências de inteligência do planeta, onde 17 agências dos Estados Unidos da América, como também as agências de inteligência de cada país, estão todos interditados porque eles receberam também propina, pagamento. Então todos eles alegam que eles eram obrigados a receber esse dinheiro para proceder a os crimes que eles são acusados, ou seja, o executivo, o presidente de cada um desses facínoras, eles jogam a culpa à administração pública dos funcionários públicos e eles querem posar como vítimas, porque eles roubaram o próprio sistema deles. Eles roubaram dinheiro que era para a administração global da Agenda 2030, eles roubaram esse dinheiro. Eles iam nas reuniões, todos posavam de serem libados, terem boas intenções, e em realidade todos eles estavam roubando o dinheiro que eles alegam que pagaram a esses funcionários públicos do primeiro, segundo e terceiro escalão. Então todos esses funcionários, para não morrer, para não serem aniquilados e colocarem outros no lugares deles, fizeram delação premiada aos Estados Unidos da América, mas não ao serviço secreto. Eles entregaram as delações a 60 agências de inteligência global, ao qual preside as informações desta Agenda 2030, colocada pela ONU, estabelecida pela ONU. Então, o próprio presidente da ONU, o português, fez delação premiada. O próprio tesoureiro, a repartir o dinheiro com toda a cúpula da ONU, que ele foi preso com 700 milhões de dólares, ele fez a delação premiada, entregou todo mundo na ONU. Então todo mundo está querendo negociar. Então o planeta, ele está acautelado pelas próprias tropas subordinadas
do narcotráfico, a própria milícia dos narcotraficantes, eles dão informações, eles entregam às autoridades para que eles possam sobreviver e entregar os seus líderes. Então, os Estados Unidos não esqueceu do povo do Irã. Ele está vendo o que o Ayatollah Khamenei está fazendo com a população do Irã, do mundo muçulmano. Todo mundo está sabendo o que o turco Erdogan está fazendo com a população da Turquia. Todo mundo está sabendo o que os dirigentes da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, está fazendo com a África e com a Síria. E todos eles estão entregando todas as informações, porque todos eles sabem que eles são alvos, que eles vão cair mortos. E ninguém quer morrer, porque os alvos são contados com os dedos das mãos. Então, no Brasil, você tem partidos políticos, lideranças de partidos políticos, você tem senadores, você tem o primeiro, segundo, terceiro escalão, que entrou nessa empreitada que agora não tem capital, não existe mais dinheiro sem ser localizado e acautelado no planeta. O sistema que você conhecia até então, 2025, não existe mais. Não existe mais essa compensação, esse tipo de pagamento. Não existe mais comunicação entre um país e outro a transferir capital. Não há como. Está tudo interditado, tudo fechou. Não há compensação financeira, não há liquidez financeira. Ou seja, você tem dinheiro, mas você não consegue pagar porque você não tem como fazer o pagamento. Mesmo que você queira transferir o dinheiro vivo, então está sendo apreendidas somas milionárias, 12 milhões, 13 milhões, 15 bilhões, 1 trilhão, estão sendo acautelados dinheiro transportado para fazer pagamentos, porque todos eles estão monitorados. Então, este procedimento pode levar horas, dias, mês. Não acredito que leve mês, porque eles não têm como suportar, porque eles podem ser linchados. Pode haver revolução, como está havendo revolução na China, como está havendo revolução na Rússia, como está havendo revolução na Europa, como está havendo revolução na África. A população toda, ela está saindo à rua porque ela está vendo que o aparato do primeiro, segundo e terceiro escalão não estão recebendo. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor,
uma blindagem, né? Que é algo que está sendo escancarado aí, inclusive nessa ação, né? Quanto Alexandre de Moraes, por exemplo, tem sido blindado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas parece que o STF seguirá nesse rumo, né? Inclusive eles destacam, né, sempre com termos bonitos, independência, transparência e o código de conduta, mas na prática eles vão se proteger cada vez mais, né, Deltan? É sim, Mari. Mari, eu não posso deixar de começar sem fazer uma menção a um momento muito especial que a gente está vivendo aqui na Gazeta. Eu viajei há poucos dias para comemorar o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa Fernanda, que virou minha avó depois do casamento. E ela é bisavó dos meus filhos. E pense, gente, uma pessoa de 90 anos viveu a Segunda Guerra Mundial. E a Gazeta do Povo, ela está fazendo 107 anos. Viveu não só a Segunda Guerra, mas ela existe, ela é mantida por conta das suas convicções. A Gazeta, ela dá prejuízos e os donos da Gazeta, por ter uma visão cristã de mundo, de ser sal da terra, luz do mundo, têm mantido. Mas a gente não sabe até quanto, por isso o seu apoio é fundamental. Saiba que você, que faz parte dessa comunidade da Gazeta, você ajuda ela a seguir existindo. E ela é absolutamente transparente em relação às posturas, aquilo que ela acredita, de uma forma que você não vai encontrar em nenhum outro jornal. Dá uma olhadinha comigo nisso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Gazeta do Povo, convicções. Aqui você vai encontrar todos os posicionamentos da Gazeta, que apresentou as convicções, poder da razão e do diálogo, dignidade da pessoa humana, o alcance da noção de dignidade da pessoa humana, defesa da vida desde a concepção, ética e vocação para excelência, valor da família, importância do casamento. Gente, isso aqui vale a pena você ler simplesmente por uma questão de princípios de vida, valorização da mulher, finalidade da sociedade e o bem comum, princípio da subsidiariedade, que diz que o Estado não tem que se ficar se metendo em tudo na vida, os responsáveis pelo bem comum, empresas, qual a finalidade das empresas, valor da comunicação, valor da democracia, Estado de Direito de verdade, né, não de mentira, cultura democrática, finalidade do Estado do governo, limites da ação do Estado, que é princípio da proporcionalidade, Estado laico, legislação sobre o casamento, liberdade de expressão e muito mais. É ou não é algo totalmente diferenciado que está fazendo 107 anos. Meus parabéns à Gazeta do Povo, ao time, à equipe, aos proprietários, aos gestores, a todo esse time que permite isso tudo existir, você ter acesso a uma informação independente como essa que eu vou te trazer agora sobre um assunto muito instigante dessa semana, que é o que a gente vai ver nessa semana, um barraco no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ameaçou Fachin na imprensa. Gente, é hoje. Dia 2 de fevereiro é o dia em que o STF retoma seus trabalhos em Brasília no meio da sua maior crise da história, com a população absolutamente em chamas contra o Supremo, como bem disse a ex-ministra do STJ e caçadora de juiz corrupto Eliana Calmon em uma entrevista recente que ela deu para a BBC. E como não poderia deixar de ser, a volta do Supremo das férias acontece com muita intriga, traição e ameaças explícitas. Ela, Daniela Lima, lembra dela? Uma das principais porta-vozes, vocalizadoras da vontade, dos pensamentos, dos desejos dos ministros do Supremo na imprensa. Ela, Daniela Lima, veiculou uma ameaça absurda de Gilmar contra Fachin. E mais, quem que vai ganhar essa briga entre o código de ética do Fachin e o Gilmar Paluz, hein? Vamos entender tudo isso agora. Dá uma olhadinha, começando por aqui, ó. Olha aí comigo. Hoje vai acontecer a primeira sessão solene do Supremo do ano. E ela promete fortes emoções com o ministro Fachin, presidente do STF, se equilibrando ali na corda bamba. De um lado, ele tem que resolver o pior escândalo da história do tribunal, com o Toffoli na frente da relatoria do Master e o Moraes debaixo de suspeitas. E de outro lado, ele não quer irritar os seus colegas ministros. O que vai acontecer se ele fizer um discurso que valide as críticas que a sociedade e a imprensa têm feito, e com muita razão tem feito, contra os abusos, as ilegalidades e as decisões esdrúxulas de vários ministros. Abusos, ilegalidades e aberrações de quem, Deltan? Tem um especial destaque aí para o próprio Toffoli e o Moraes, que é o campeão das ilegalidades, mas também o próprio Gilmar Mendes e o Flávio Dino. Flávio Dino, o homem que queimava livros. E aí o ministro Fachin, em uma entrevista ao Globo dada para tentar estancar essa crise, disse algo muito forte, que nós vamos ver hoje se vai se concretizar ou não. Disse isso aqui, ó. Não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Foi o que afirmou Fachin ao ser questionado sobre a atuação do Toffoli. E aí, meus amigos?
É aí que surge ele. Quem? Gilmar Mendes, com uma ameaça explícita e pública contra Fachin. A ameaça de um verdadeiro barraco no Supremo hoje. A Daniela Lima disse hoje que o ano judiciário pode começar com um verdadeiro barraco e que tudo vai depender do discurso que o Fachin vai dar para abrir os trabalhos do judiciário. Se o Fachin fizer um discurso para fora, para a sociedade civil, para a imprensa, que cobram transparência, legalidade, um código de ética para o Supremo, aí o bicho vai pegar. Os ministros querem o contrário, querem que o Fachin faça um discurso de defesa corporativista dos ministros contra tudo e contra todos. Segundo a Daniela, preste atenção nisso. Se o Fachin resolver fazer um discurso para fora, fazendo uma autocrítica do Supremo, validando as críticas da sociedade e da imprensa contra o Toffoli, por exemplo, o Gilmar Mendes ele vai pedir a palavra, diz a Daniela Lima, Gilmar Mendes vai pedir a palavra e vai arrumar um barraco no STF com o Fachin, com todo mundo. Será que a gente vai ver mais uma briga épica como aquelas que a gente via do Barroso e do Gilmar Mendes, daqueles bons tempos do Supremo? Só nos resta aguardar para ver se o Gilmar vai cumprir a ameaça. Mas uma outra ameaça ele já cumpriu, gente. Vai ter Gilmar Palusa nesse ano, sim. E se você reclamar, você vai parar no inquérito do fim do mundo, viu? Então, fica caladinho aí, entendido? Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo, Em meio ao escândalo no STF, Gilmar Palusa 2026 está confirmado, confirmadíssimo. É ou não é um escárnio com a cara do povo? Dá uma olhadinha só nisto daqui, Em meio a uma sucessão de escândalos envolvendo o STF e a crescente pressão pela criação de um código de conduta para magistrados, a 14ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa em sua edição 2026, será realizada normalmente. Está tudo normal, tudo bem aqui no Brasil. De acordo com informações divulgadas nas redes oficiais do evento, o encontro ocorrerá nos dias 1º, 2º e 3º de junho, em Portugal. A mudança de data, tradicionalmente em julho, foi feita para evitar o conflito com o calendário da Copa do Mundo. É claro, né, gente? Ninguém é de ferro, afinal, até mesmo os ministros do Supremo precisam ir assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Só não sabemos ainda se vai ser em casa ou se vão pegar aí algum jatinho para viajar com os advogados dos investigados, com os próprios investigados, com banqueiros, com fraudadores do INSS. Eles podem querer mesmo ir presencialmente lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, nós não temos notícia de que o Trump reverteu o cancelamento dos vistos dos ministros. Mas, como nós sabemos, por exemplo, o Toffoli, ele já foi ver a final da Champions League lá em Londres, com seguranças pagos pelos meus e seus impostos. E ontem mesmo, Moraes e Dino foram assistir a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no final da Supercopa Rei 2026. Olha aí os dois aí, juntinhos, Moraes, Fábio, tá tudo normal, tudo bem na nossa república. Nenhum escândalo aí para se preocupar. Gente, ministro do Supremo, como vocês veem, também é gente, né? Boa, Deltan, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente vai receber aqui no Sem Rodeios o advogado Ricardo Schaeffer, ele que faz a defesa de Felipe Martins. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estou aqui à disposição. Ótimo. Queria que o senhor contasse para a gente, né, especialmente para o nosso público, como é que está a questão da defesa do Felipe Martins nesse momento, nessa contestação da prisão. Tem novos dados aí que servem também como prova. O senhor poderia contar aqui para a gente, por favor? Então, sim, nós fizemos diversos pedidos, na verdade, desde que o Felipe foi preso, né? Um exatamente no dia, outro no dia seguinte à sua prisão, outro poucos dias após ali, cerca de 3, 4 dias, que foi o momento em que nós recebemos os dados da Microsoft, porque para o telespectador que não está sabendo bem do caso, o Felipe ele foi preso preventivamente, mesmo depois de condenado, porque o ministro Alexandre de Moraes, quando o Silvinei fugiu, foi pego fugindo, né, levou como consequência o ministro, sem consultar a PGR, o Deltan até pode falar do absurdo que é isso, mas o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, sem consultar a PGR ou a PF, simplesmente
decretou a domiciliar de todos os outros réus, né? Ou seja, punindo o réu por atitude de terceiro. Impôs algumas cautelares. Dentre essas cautelares, tinha a proibição de utilizar as redes sociais, né? E nós da defesa, já tínhamos acautelado todas as redes do Felipe, e acontece que um dia depois dele ser intimado dessa decisão, surge uma denúncia de um desafeto do Felipe dizendo que ele teria acessado o seu perfil da rede social, LinkedIn, que a dona é a Microsoft, e que ele queria avisar as autoridades de que provavelmente ele teria descumprido. É importante ressaltar, inclusive, que ele mesmo tem a cautela de dizer, não sei se esse perfil é do Felipe mesmo, tal. E quando o ministro Alexandre de Moraes recebe isso numa velocidade incrível, ele recebe durante o recesso, no último dia do ano, né, praticamente no dia 29, ele recebe esse e-mail no gabinete, já intima a defesa para que nós expliquemos em 24 horas esse acesso. Nós, dentro dessas 24 horas, informamos que esse acesso não houve e que quem estava com as redes do Felipe era a defesa, já desde o princípio desse processo, né, para acautelamento, para que a gente pudesse guardar as informações, buscar provas, né? O ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte, a gente veio a saber, né, mas ele no dia seguinte responde a nossa manifestação, dizendo que a defesa teria admitido esse acesso e que isso só era um desrespeito às ordens judiciais e que isso teria que ter como resultado a prisão preventiva, sem que ele fundamentasse, sem que ouvisse mais uma vez a PGR, a PF, e mandou prender o Felipe Martins pelo evidente, segundo ele próprio, periculum libertatis, ou seja, o perigo na liberdade. Como a gente comentou em algumas entrevistas, o perigo na liberdade seria o Felipe, através do acesso ao LinkedIn, entrar dentro de um cabo de fibra ótica e fugir. De certo, deve ser esse o perigo, porque não faz o mínimo sentido. Mesmo assim, nós fizemos os pedidos, a Microsoft nos enviou os relatórios que nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes e ele ignorou. A Microsoft nos enviou, né? Essas informações davam conta de que o último acesso que Felipe teria feito à rede LinkedIn foi em 2024, salvo engano, setembro de 2024, e, portanto, fora dessas novas cautelares absurdas, que não existem, inclusive, mas que nós estávamos as respeitando, não teria como ele teria feito esse acesso. Então, o ministro Alexandre de Moraes senta em cima dos nossos pedidos, das nossas reiteradas manifestações no processo para que ele decida alguma coisa, peça para que a PGR se manifeste, e ele demora 20 dias para pedir para que a PGR se manifeste, agora depois do Felipe preso, o que deveria ter sido antes. A PGR vem e diz que as provas que nós trouxemos não são idôneas o suficiente para desconstituir a prova, né, da notícia de que houve esse acesso, que na verdade foi um print enviado ali. Então, sem nós sabermos direito o que mais eles querem, né, nós vamos protocolar hoje, inclusive, né, porque aí o ministro Alexandre de Moraes, após a manifestação da PGR, ele se manifesta pela manutenção da prisão. E, com isso, nós entraremos hoje com um agravo regimental, né, que é o recurso adequado, né, para esse momento, juntando mais uma vez os registros enviados pela Microsoft. Nós havíamos enviado a cadeia de custódia no e-mail do gabinete do ministro, né, porque são arquivos muito grandes, mas nós fizemos mais, já que a PGR diz que essas provas não eram idôneas. O que a gente fez? A gente foi até um cartório, um tabelionato de notas, fez uma ata notarial
sobre todo esse acesso, o acesso a esse link, os arquivos ali contidos, todas as informações, e vamos juntar na forma de ata notarial no processo e, mais uma vez, aguardarmos a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes de decidir ou encaminhar para a PGR, que provavelmente vai ser feito isso, porque ele poderia soltar sem ouvir a PGR, mas o que ele quer ganhar nesse momento, a leitura dessa defesa, é tempo, deixar Felipe preso até o trânsito julgado e já vá cumprindo a pena. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Os senhores pretendem tomar alguma medida em relação ao coronel Roquette, que fez essa denúncia, né, que tudo indica falsa, de que o Felipe teria ingressado no LinkedIn? Porque ele, pelo menos o pretexto, né, para essa decretação da prisão seria essa informação que o coronel Roquette forneceu ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Já estudaram alguma medida jurídica a ser tomada contra ele por evidente prejuízo que ele está gerando para o Felipe? Nós já tomamos, inclusive, uma das medidas que nós pedimos e o ministro Alexandre de Moraes absolutamente ignorou, e diferentemente do que a PGR disse, nós da defesa corremos atrás das provas, mais uma vez, uma prova negativa, provar que não fez alguma coisa. Mesmo assim, nós conseguimos essa prova, né? Nós também pedimos, e o ministro Alexandre de Moraes foge disso, né? Foge de fazer perícia, de buscar a verdade de fato. Nós pedimos a perícia, inclusive dos equipamentos do coronel Roquette, porque, afinal de contas, se há essa dúvida, que não há, tá? Os registros oficiais da Microsoft dão conta que o último acesso do Felipe, antes de nós da defesa acessarmos depois do Felipe preso novamente, havia sido em 2024. Bom, já que isso não é prova suficiente, nós vamos juntar as atas notariais. Nós já pedimos a perícia que fosse feita nos equipamentos do coronel Roquette para que ele apresente e submeta à Polícia Federal para que eles possam, sim, averiguar se houve esse acesso ou não. Já adianto, já antecipo, né? Apesar disso, ele vai ser inútil, porque, segundo a própria Microsoft, as informações contidas ali, né, as informações de login, elas são, de fato, apenas essas. O login da conta do Felipe, vinculada a ele, ao e-mail dele, o último acesso havia sido em 2024. Então, tudo que eles vão buscar ali será quem acessou o perfil do coronel Roquette. Pode ser um perfil que alguma pessoa criou com o nome de Felipe Martins, é muito simples, vocês sabem, nas redes sociais, inclusive, aplicar golpes, pega a foto da pessoa, troca o nome. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é muito fácil de se manipular isso, né? Tanto é que nós pedimos a perícia. O ministro ignorou, nós corremos atrás da prova técnica, dos registros, né, de login, de acesso, nós conseguimos, juntamos. Não foi suficiente porque o ministro Alexandre de Moraes quer manter Felipe preso, não como garantia da justiça, como uma aplicação de algum tipo de vingança e antecipação da pena a qual ele foi condenado. Doutor Ricardo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Assim como os colegas disseram, deixa eu lhe colocar uma pergunta. Antes, deixa eu até comentar duas coisas que o senhor trouxe aqui. Primeiro, em relação à prisão do Felipe Martins por uma fuga de terceiro. Eu nunca vi isso. E se alguém fizesse isso ao longo da minha trajetória, se eu visse qualquer caso parecido, eu tenho certeza de que qualquer tribunal derrubaria isso. Porque não tem como você responsabilizar uma pessoa pelo que outra fez. Ou seja, se um terceiro foge, eu não posso prender o primeiro. Senão, o que aconteceria? Porque um foge, uma pessoa que praticou homicídio foge, você prende todas as outras que praticaram homicídio no país inteiro? Não faz sentido. Se uma pessoa que praticou descaminho foge, que praticou roubo foge, você prende todas as outras acusadas do mesmo crime, ou ainda todas as outras do mesmo processo? Nunca vi nada parecido. O judiciário ele foi hostil a qualquer forma de responsabilização de uma pessoa por atos de terceiro. O judiciário é bastante garantista nesse ponto. Claro, por favor. E se você me dá uma parte, o Felipe, no dia em que ele foi preso, ele comentou ali comigo, ele falou, Ricardo,
É tão ridículo quando a gente tomou a parte da decisão, do teor ali da decisão, né? Ele comentou ali comigo, né, da domiciliar. Ele falou, não, eu estou disposto a fazer um sacrifício se for para que todas as organizações criminosas, se isso for acontecer de fato, eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Para que o PCC, por exemplo, um membro do PCC fugiu, todo mundo que tem ligação com o PCC vai ser preso agora preventivamente. Aí tudo bem, ele está disposto, mas é claro que com esse tipo de gente eles não vão fazer isso. Excelente comparação. O tratamento que é dado para a direita é muito pior, é um tratamento que não se aceitaria em hipótese nenhuma para as piores organizações criminosas do país e do mundo. É exatamente o que o senhor mencionou. E mais um ponto. A prisão foi decretada sem ouvir a PGR. Parece algo banal, mas não é. Porque o Código de Processo Penal determina que em todos os atos de um processo penal seja escutado o Ministério Público, que é classificado como fiscal da lei num processo. E se o Ministério Público não é ouvido, tem uma determinação expressa do Código de Processo Penal que determina a nulidade, ou seja, é nulo, não vale o ato que é praticado sem ouvir o Ministério Público. Mas o STF simplesmente atropelou essa regra, não reconheceu a nulidade e avançou. Coisa que também, se fosse feito qualquer outra instância, seria facilmente derrubado na instância superior. No STF não vale a lei, vale a vontade deles. E eu queria lhe perguntar o seguinte, diante de tantas aberrações, diante de tantas coisas esdrúxulas, não existindo a quem recorrer dentro do STF ou um tribunal acima do Brasil, se já levaram esse caso para a Corte Internacional de Direitos Humanos, que pode reverter isso ainda que demore 5, 6, 7 anos? E uma outra pergunta, como que está a definitividade da condenação? Já começou a execução da pena definitiva? Começando pela última pergunta ali, doutor, ainda não, sequer foi publicado o acórdão ainda, da decisão dos ministros, dos votos dele, ainda não houve essa publicação. Nós sabemos que é lento esse processo mesmo, quer dizer, deveria ser, cuidadoso, cauteloso, a gente está cuidando da liberdade de pessoas, de seres humanos, então ainda não houve, não. Caberiam ainda mais recursos, para que iniciasse a execução da pena. Em relação a esses abusos ali, é muito curioso que, inclusive, na nossa primeira manifestação, nós juntamos vários artigos, e inclusive um voto do ministro Gilmar Mendes, onde ele menciona o próprio livro escrito junto com o Paulo Gonet, que é o atual PGR, onde eles descrevem exatamente isso, a nulidade de atos tomados de ofício pelo juiz que não ouviram o Ministério Público, principalmente para a decretação da prisão, onde eles descrevem ainda que a soltura pode ser feita de ofício, mas, sim, mais esse abuso é mais um dos elementos que nós vamos levar, sim, para as cortes internacionais. Nós tivemos uma reunião há poucos dias com os advogados que estão cuidando especificamente das denúncias nas cortes internacionais, não é a mesma equipe lá dos Estados Unidos, que é outro processo, Esse desdobramento nas cortes internacionais de direitos humanos já se iniciou. Você sabe bem, esses processos são lentos, principalmente para quem não tem tanto dinheiro assim e poucos recursos humanos para que possa ajudar. Porém, a gente está com uma equipe muito sólida, muito robusta, pessoas que já enfrentaram casos terríveis de ditaduras ao redor do mundo. Esses advogados, eles, quando souberam da prisão do Felipe, ainda da domiciliar, quando nós expusemos os termos ali, eles falaram, não, mas isso é absurdo haver isso na legislação brasileira. Nós dissemos, não, mas essas cautelares não existem na legislação brasileira. Então eles ficaram mais abismados ainda. E quando o Felipe, obviamente, foi preso, gerou um escândalo ainda maior com eles. A pressa, sim, de lidarmos com essas situações, e sim, a nossa esperança ela está em registrarmos isso do ponto de vista processual, para que
lá na frente, quando historiadores forem verificar essa situação. Por isso, tecnicamente, as nossas peças têm sido muito fortes, muito contundentes para demonstrar e denunciar isso, porque sabemos que elas não serão lidas, e se lidas, com todo respeito a vossas excelências ali, né, os ministros, dificilmente vão ser compreendidas, mas mesmo assim nós deixamos aquilo ali com um registro histórico, para que adiante, no futuro, né, os nossos filhos, eles possam ver que os seus pais lutaram bravamente contra uma ditadura que tentou, sim, pender a balança para um lado e, mais do que isso, começaram a jogar do outro lado. Absolutamente, é muito difícil você advogar contra o juiz. É impossível você jogar contra o juiz. A nossa luta é inglória, porém, o nosso compromisso, como eu vim assistindo aqui um pouco antes da live, né, você disse, o nosso compromisso não devemos apenas só a nossa consciência, mas sim nós respondemos a Deus. E nós temos ciência que nós não desistiremos, nós não nos cansaremos de lutar um segundo sequer, porque essa luta, essa batalha, ela é muito maior do que técnico, político, é muito maior do que tudo isso. Ela é espiritual e sim, nós vamos seguir lutando até o fim.